Tudo bem? Vamos continuar nossos estudos. Espero que todos estejam bem, que todos recebam aí o meu abraço virtual, o meu carinho, né? Na certeza de que estamos aqui firme e forte na tarefa de estudar a doutrina dos Espíritos, que tanto alento, consolo e direcionamento traz para as nossas vidas, sendo coroados aqui, né, pelo estudo das obras de André Luiz. Então vamos lá, capítulo 40. Olha só, um conselho, um puxão de orelha para nós. O título do capítulo já começa: quem semeia, colherá. Aí a gente é que escolhe o que a gente está semeando e o que a gente pretende colher, né? Então vamos lá. O que acontece nesse capítulo? Confirma o ensinamento de que toda experiência sexual afeta profundamente a vida da alma em si mesma. Lembrando que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Muito bom, né? Então nós sabemos que o sexo é divino, é bem visto, é bem quisto, é aceitável, é adequado, desde que seja sem os desvarios do descontrole, né? Que ele seja, né, pautado sempre na moralidade, na responsabilidade, na fraternidade, na preocupação com o outro e com o nosso próprio equilíbrio moral, ok? Então, André Luiz, em companhia de Narcisa e Nemésia, visita o departamento feminino das câmaras de retificação e descreve o ambiente e as condições de muitas irmãs que se assemelham a frangalhos humanos, realçando dor, angústia e desespero. Quer dizer, eles vão visitar uma ala das câmaras de retificação, onde estão irmãzinhas, né, que passaram por traumas, tiveram alguns entraves, né, na sua vida e foram recolhidas pela colônia, estão lá em tratamento para recuperação, né? Então, a princípio, estão em tratamento, estão em convalescência, então ainda estão mostrando desespero, angústia e dor. No pavilhão número 7, olha como tudo propicia um acerto de contas. No pavilhão número 7, uma senhora amargurada, quase cega, é por ele reconhecida. André Luiz olha para ela lá no pavilhão 7 e falou: eu conheço essa senhora. E o André lembra, se tratasse de Elisa, que na sua juventude foi doméstica em sua casa. Recorda-se envergonhado que manteve com ela intimidades, acreditando fosse um episódio da mocidade, quer dizer, uma inconsequência de jovem, né? Sem maiores consequências. Às vezes aquilo que a gente pensa, né, que não tem nada demais, pode vir a trazer muitos problemas para nós, né? Aí eu trouxe aqui como referência o livro do Dr. Jorge Andréia, que eu botei para cá, ó. Forças Sexuais da Alma. Já usei esse livro aqui como referência. É um livro excelente, tá? Na introdução, Dr. Jorge Andréia vai dizer o que para nós? Sexo é vida, é evolução quando as emoções pulsam nas asas do bem comum. Sexo é luta, tormento, desequilíbrio, atraso evolutivo, quando abastardamos os sentimentos na satisfação sexual temporária e inconsequente, né? Então, por isso lá o título: quem semeia, colherá, né? E a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós é que escolhemos o uso que daremos às nossas energias sexuais. Capítulo: solicita o André Luiz, né? Ao perceber a presença da Elisa ali naquele pavilhão, ele solicita de novo a orientação de Narcisa. Igual tinha acontecido, vocês lembram lá, né, naquele capítulo Recém-Chegados no Umbral, com os samaritanos, quando ele encontra aquele rapaz que o pai dele
com a conivência dele, né, tinha prejudicado no passado, subtraído os bens da família, não é isso? Então ele de novo solicita orientação de Narcisa sobre o que fazer naquela situação embaraçosa. E ela o encoraja a que se aproxime da irmã sofredora e a reconforte, lembrando que sempre encontramos os frutos do bem ou do mal que semeamos. E que bom, né, que o André está em condições de poder se aproximar dela e a reconfortar. Que nós também, né, em todas as situações da nossa vida, a gente tenha a oportunidade de refazer o mal feito do passado. André se aproxima de Elisa com palavra confortadora e ela se identifica e diz que está ali há 3 meses aos cuidados de Nemésia, né, uma enfermeira, uma irmã que trabalha ali naquele pavilhão, que foi uma daquelas mulheres, quando ela esteve encarnada, que trocam o pão do trabalho bendito pelo fel das ilusões. Quer dizer, uma pessoa de vida, como se dizia antigamente, né, vida fácil, que de fácil não tem nada, não é isso? Fala de sua experiência com o filho de um rico comerciante, onde iniciou suas experiências dolorosas, entregando-se ao prazer e ao luxo, preocupando-se apenas com o conforto material. Veio a sífilis e foi por todos abandonadas em um leito de hospital, até que a morte a levou para um umbral onde muito sofreu. Mas a Virgem Maria atendeu às suas rogativas e a resgatou, para ali aprender a perdoar os que a iniciaram no mundo das ilusões, considerando que a responsabilidade deve ser repartida entre ele e ela. Olha que interessante, né? Claro que o André se deixou levar pela inconsequência, pela juventude, pela irresponsabilidade, pelo aquele contexto familiar em que ele vivia, onde o pai, né, não dava muito exemplo de conduta moral. E ela também, naquela situação, ali submissa, subalterna, dentro daquela estrutura ali familiar, mas ela também se deixou levar. Ela também se aproveitou do conforto material. Ela, depois daquilo, ela poderia ter escolhido outro caminho. Ela escolheu o caminho, né, da prostituição, e até que contraiu a sífilis, né, uma doença venérea. Quer dizer, então é por isso que a responsabilidade deve ser repartida. Tudo bem, ele a iniciou, né, nos prazeres da carne, mas ela aceitou porque quis e permaneceu porque quis. Então os dois aí tem que acertar essas arestas. Eu trago aqui uma referência do livro No Mundo Maior, né, que vai falar sobre a luxúria, sobre os prazeres físicos. A gente sabe que existe um capítulo muito interessante nesse livro que fala sobre sexo, é o capítulo 11. Me lembro muito bem, que eu não anotei aqui, mas eu não estou com o livro No Mundo Maior aqui, mas eu me lembro que é o capítulo 11, que se chama Sexo. É um capítulo excelente. E eu trouxe um fragmento, as cargas magnéticas do instinto, né? Não é da reflexão, não é do sentimento, é apenas do instinto, da animalidade sobressaindo. Então essas cargas magnéticas acumuladas na personalidade, a falta de sólido socorro íntimo para que se canalizem na direção do bem. Lembra que nós falamos de outra vez com relação às forças sexuais da alma, que o sexo ele é uma troca de energética, e muitas pessoas podem se abster. Não estamos preconizando aqui que isso tenha que ser feito, cada um escolhe o seu caminho. Se ela optar pela abstenção, ela pode canalizar as energias na direção do bem, tá? Obliteram as faculdades, quer dizer, essa canalização, né, assim, apenas na parte do instinto, vai fazer um bloqueio nas faculdades que podem te levar à reflexão, que ainda estão vacilantes de discernimento e também alheias ao bom senso.
A criatura lesada em seu equilíbrio sexual costuma entregar-se à rebelião e à loucura. E lá no livro diz que daí, às vezes, desse descontrole, né, dessa animosidade, dessa prevalecência do instinto, a pessoa pode se levar a essa rebelião, a essa loucura, e daí nascendo psiconeuroses, colapsos nervosos, fobias, desvios da libido, neuroses obsessivas, psicoses e fixações mentais diversas. No capítulo, André chora discretamente ao ouvir Elisa pronunciar o seu nome e de seus pais, tendo a confirmação do que sentia, que realmente era Elisa, e ali ele percebeu, né, que ele realmente tinha feito mal à nossa irmã. Comovido, ele se oferece para adotá-la como irmã, quer dizer, para auxiliá-la, para confortá-la, para aconselhá-la, para se preocupar com a recuperação da irmã, fazendo um trabalho de assistência. Assim ele estará também atenuando aquele malefício que ele propiciou à nossa irmã Elisa. Narcisa, maternalmente, diz para o André que Jesus o abençoe, porque ele teve a oportunidade e ele se mostrou humilde, fraterno, arrependido, certo? E eu aí trago aqui como referência do Livro dos Espíritos as perguntas 990 e 991, que vai fazer assim. Primeiro, a 990, a gente vai até dar uma olhadinha aqui, que eu não botei a 991 aqui para nós. A 990 vai perguntar se o arrependimento se dá no estado corporal ou, no caso, no estado espiritual. E aí, a gente se arrepende quando está encarnado ou pode se arrepender quando está desencarnado? No estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. É claro que o arrependimento no mundo espiritual vai vir de qualquer forma, porque lá descortinar-se-á os véus, então você terá o encontro com a verdade, certo? Então o arrependimento terá que acontecer, dure o tempo que durar, o tempo vai variar de acordo com a aceitação e com a melhora do ser que precisa se arrepender, certo? Agora, na matéria, quando você se arrepende, é porque você também já está num caminho evolutivo aceitável, porque você aí já ponderou, já refletiu e já caiu em si, tá? É isso que eles estão querendo dizer aqui. Quando os espíritos, né, a Kardec, quando respondem essa pergunta, você assim já está discernindo entre o bem e o mal, então você percebe que você quedou para o lado do mal e se arrepende. E na pergunta 991, pergunta a seguinte: qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Aí o que eles vão dizer aqui? Que o homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade, praticando a lei de Deus, e a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira, né? Então, quando ele se arrepende no estado espiritual, ele vai almejar uma nova encarnação para que ele possa se reconciliar, ele de repente retornar de acordo com a intensidade desse agravante, aí, com o agravante desse ocorrido, ele vai optar por retornar para fazer o caminho ao contrário, né? Andar completamente diferente daquele que levou ao arrependimento. E eu tenho aqui, para concluir esse capítulo, algumas reflexões que eu tirei exatamente da leitura do mesmo. Encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Temos certeza disso. Se a gente semeou um mal, a princípio a gente pode ter, né, as pessoas podem até achar que lesaram a providência divina, mas nunca isso irá ocorrer. Isso é impossível. Mais cedo ou mais tarde iremos nos defrontar com o mal que praticamos. E o bem também. Se praticamos o bem, também iremos
usufruir dessa benesse de ter praticado o bem através de inspirações, de assistência, de interferência espiritual, de fortalecimento moral, né? Então, a escolha é sempre nossa. Outra coisa interessante que eu vi, uma frase que eu vi neste capítulo que eu também gostei muito: bem-aventurados os devedores em condições de pagar. André aqui com a Elisa é um devedor, mas ele está em condição de pagar, de minimizar o mal que ele fez a ela. Então, que nós também estejamos em condições de pagar, de resgatar, de acertar algum equívoco da nossa vida. Porque se nós ainda não tivermos isso, é porque estamos vivendo completamente obnubilados, completamente ainda bloqueados. Se já estamos em condição de resgate, é porque as portas se abriram, as cortinas foram descerradas e já estamos vislumbrando a luz, a necessidade dos acertos de contas. Outra coisa, as experiências dolorosas ensinam sempre. Devemos aproveitar sempre, tirar lições das coisas boas que nos acontecem, mas principalmente das coisas ruins, porque as coisas dolorosas, as experiências de dor e sofrimento, elas sempre têm para nós um efeito pedagógico. Eles são didáticos, eles são terapêuticos, porque se nós estamos com tudo correndo maravilhosamente bem na nossa vida, a gente se afasta o olhar do céu, né? Metaforicamente falando, afastamos o nosso olhar de Deus e da espiritualidade. Agora, se passamos por algum sufoco, por algum constrangimento, por algum sofrimento, imediatamente recorremos à ajuda superior. Então, certo que agradeçamos a Deus e tenhamos sempre força suficiente de superar as coisas ruins que ocorrem em nossas vidas. E é para concluir a frase já conhecida nossa: a semeadura é livre, cada um semeia o que quiser, o bem, o mal, a animalidade, materialidade, o ódio, o ciúme, a descrença, o preconceito, a agressividade, o que a gente quiser. Nós temos livre-arbítrio para isso. Agora, saibamos que iremos, colher aquilo que plantarmos. Então, ninguém quer colher o ódio, ninguém quer colher o ciúme, ninguém quer colher, a insanidade. Queremos colher o bem. Então, que nós também semeamos o bem para que possamos colher o bem futuramente. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo capítulo.